Bem, então o processo legislativo ele é um conjunto de disposições que disciplinam o procedimento a ser adotado pela Casa Legislativa, que, como eu disse, na esfera federal cabe ao Congresso Nacional, na esfera estadual às Assembleias Legislativas, na esfera do Distrito Federal à Câmara Legislativa e na esfera dos municípios à Câmara de Vereadores. Como é que esses órgãos, essas casas legislativas deverão proceder na elaboração das mais diversas espécies normativas, que são aqueles atos que nós acabamos de citar, que são a aprovação de uma emenda à Constituição, de uma lei complementar, de uma lei ordinária, de uma lei delegada, ou de uma medida provisória, decreto legislativo, dentre outros. Bem, então esse processo legislativo nada mais é que senão a sucessão de atos que deverão ser realizados nas casas legislativas para a produção de uma lei, que vai desde o início, com a apresentação do projeto, até a publicação da lei. Passando aí, obviamente, pelos debates, passando pela aprovação na Casa Legislativa, a revisão pela outra Casa Legislativa, a sanção presidencial ou o veto, se for a sanção, com a promulgação e posteriormente com a publicação, que vamos já verificar, que são as chamadas fases do processo legislativo. Então, o processo legislativo ele é um conjunto de atos e decisões que serão necessários para a elaboração das leis. E isso é estabelecido para o Congresso Nacional, é a própria Constituição quem determina como é que se processa esses atos que vão desde a apresentação de um projeto de lei até a sua publicação, caso aquele projeto de lei seja aprovado. Então, para as leis estaduais, existe também o chamado processo legislativo, estabelecido pela Constituição Estadual. E para as leis municipais, também há o chamado processo legislativo, estabelecido pela sua lei orgânica, que deverão seguir também essas orientações previstas pela Constituição Federal. A Constituição, então, ela define, como eu disse, o processo legislativo para as leis federais, dentre as quais as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Mas, como eu disse, as leis estaduais deverão seguir também essa orientação da Constituição Federal. Bem, então, para as leis federais, a regra para o processo legislativo está previsto a partir do artigo 59 da Constituição Federal, que determina, aliás, não há uma previsão expressa da Constituição que indica que as etapas ou as fases do processo legislativo são essas aí. Não há um dispositivo que define expressamente. Na verdade, se chega à conclusão da análise dos dispositivos constitucionais, que as fases do processo legislativo são essas aí que estamos projetando, quais sejam a iniciativa da lei, a discussão, a deliberação ou votação, a sanção ou o veto, a promulgação e a publicação. Então, essas são as fases do processo legislativo. Ou seja, vai desde o momento que se apresenta um projeto de lei até o momento em que a lei, se aprovada for, passe a vigorar. Então, essas são as fases. E se não obedecer essas 6 fases do processo legislativo, conclui-se que eventual lei que tenha suprimido qualquer dessas fases é inconstitucional.
porque não obedeceu às etapas que a Constituição determinou que seja cumprida. Então, para que uma lei tenha validade, para que uma lei seja considerada constitucional, né, segundo a Constituição Federal, para que uma lei federal, portanto, né, muito embora as leis estaduais também devam seguir essas mesmas etapas, assim como também as leis municipais também devam seguir essas mesmas etapas. A iniciativa, discussão, deliberação ou votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Então, o que nós iremos analisar a partir de agora é cada uma dessas etapas ou fases do processo legislativo, ou seja, da aprovação de uma lei. Né? Começando aí pela iniciativa. Bem, o que seria a iniciativa? Bem, a iniciativa diz respeito à apresentação de um projeto de lei, né, no Congresso Nacional, nós estamos tratando aqui do processo legislativo na esfera federal, né, mas que, como eu disse, também se aplica às Assembleias Legislativas, ou Câmara Distrital, ou também da Câmara de Vereadores, já que essa regra, como disse, também se aplica às outras casas legislativas. Né? Então, ela diz respeito à apresentação de um projeto de lei na Casa Legislativa, que na esfera federal é o Congresso Nacional, e a legitimidade para apresentar esse projeto de lei. Né? Quem é que pode apresentar um projeto de lei? Né? Também já fizemos referências em outros momentos que a iniciativa da lei, via de regra, cabe aos membros do Congresso Nacional. Né? Então, significa dizer que não é qualquer pessoa que pode apresentar um projeto de lei. Mas também, já verificamos, existem também outras pessoas, né, que também possuem legitimidade para apresentar projeto de lei, como o Procurador-Geral da República, como o Presidente da República, né, e também órgãos como o Supremo Tribunal Federal, como os tribunais superiores. Então, dependendo da natureza da lei, do que ela procura retratar ou regulamentar, né, várias são as pessoas que podem ter legitimidade, ou seja, tenha a iniciativa da lei. Mas também, quando a Constituição determina que a legitimidade é de uma determinada pessoa ou órgão, não pode uma outra pessoa ou órgão ter a iniciativa da lei, porque senão é considerada inconstitucional. O artigo 1º, por exemplo, da Constituição, o artigo 1º do artigo 61 da Constituição define uma série de matérias que são privativas do presidente da República. A legitimidade é do chefe do Poder Executivo para apresentar projetos de lei que versem sobre essas matérias. Né? Ou situação que a legitimidade é do Procurador-Geral da República, também, né? Mas há excepcionalmente a possibilidade, também já citamos em outros momentos, né, de a lei ser proposta por iniciativa popular, como define o parágrafo 2º do artigo 61 da Constituição Federal. Embora com exigências extremamente difíceis de se submeter à apreciação do Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular, como já citamos em outras oportunidades, já que a iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular, deve ser subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5
estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada uma delas. Né? Mas aqui, voltando à questão da iniciativa, né, quem é que pode apresentar um projeto de lei? Quem é que tem legitimidade para apresentar? Né? Significa dizer, não é qualquer pessoa que pode apresentar, né, um projeto, a iniciativa de um projeto de lei. Bem, essas iniciativas, como já citamos aí, já deu para perceber, ela pode ser governamental, significa dizer que o chefe do Poder Executivo, na esfera federal, o presidente da República, portanto, tem a iniciativa da lei, ou pode ter, na verdade, né? Pode ter porque a Constituição define quais são as matérias que a iniciativa é privativa do presidente da República. Sendo que outras matérias não pode o presidente da República apresentar projeto de lei. Nas constituições dos estados também, certamente, todas elas têm matérias que são de iniciativa privativa dos governadores de estado, também a iniciativa governamental, e, consequentemente, para os municípios também, as leis orgânicas dos municípios também há aquelas matérias que são de competência ou de iniciativa privativa do chefe do executivo municipal, ou seja, do prefeito. Bem, mas essa iniciativa também pode ser parlamentar, que é a regra. Né? A regra é que a iniciativa da lei seja originária dos parlamentares, porque essa é a principal função do poder legislativo. E, consequentemente, na esfera federal, os parlamentares podem ser os deputados federais e os senadores. E são eles que compõem ambas as casas do Congresso Nacional. Então, cabe aos deputados federais e também aos senadores a iniciativa da lei. Né? Obviamente, aquelas leis que são de iniciativa privativa do presidente da República, não pode o senador ou um deputado federal apresentar um projeto de lei, se a Constituição determina que a matéria é de iniciativa privativa do chefe do Executivo, não pode nenhum senador ou um deputado federal apresentar o projeto de lei. Aliás, sobre essa questão, né, da iniciativa governamental do presidente da República, vamos então aí ao parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: são de iniciativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Lei de iniciativa privativa do presidente da República. Ou ainda, leis que disponham sobre criação de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Aumentar a remuneração de servidores da administração pública direta ou autárquica é uma lei de iniciativa do presidente da República. Mais ainda, que disponha sobre organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, sobre criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, sobre os militares das Forças Armadas, sobre a organização administrativa e judiciária, sobre matéria tributária e orçamentária, sobre serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, os incisos do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal definem quais são os projetos de lei
de iniciativa do chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, do Presidente da República. E, consequentemente, não podem ser, esses projetos de lei sobre essas matérias não podem ser de iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional, e sim do Presidente da República. Bem, existem também matérias que são de competência do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, como, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura, né? É um projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário. Na esfera estadual, das leis estaduais, obviamente, né? A lei que regula a estrutura do Poder Judiciário dos estados são de iniciativa do respectivo estado. Da mesma forma, a lei que regula a organização do Ministério Público Federal é do Procurador-Geral da República, enquanto que a lei que regula a organização do Ministério Público nos estados, a competência é dos Procuradores Gerais de Justiça do respectivo estado. Bem, mas então estamos falando aqui da iniciativa da lei, que é a primeira etapa do chamado processo legislativo, que pode ser de iniciativa governamental, parlamentar, poder do próprio Poder Judiciário, dos procuradores gerais ou da República, ou procuradores gerais de Justiça, e por último, que já também nos referimos aqui, que a lei também pode ser de iniciativa popular. Né? Muito embora já citamos também o parágrafo 2º do artigo 61, que define que a lei de iniciativa popular deve, então, ser subscrita por pelo menos 1% do eleitorado nacional, dividido ou distribuído em 5 estados, pelo menos, com não menos de 3% do eleitorado de cada um desses estados. Mas que também, como vimos, a iniciativa pode ser popular. A iniciativa da lei, quem dá início a um projeto de lei para apreciação da Casa Legislativa também pode ser a própria sociedade. Bem, a segunda etapa, ou a segunda fase do chamado processo legislativo, é a fase de discussão. Então, o projeto de lei, ele entra no Congresso Nacional, via de regra, mais uma vez, né? O projeto de lei, ele entra no Congresso Nacional pela Câmara Federal. Quando a iniciativa é do Presidente da República, o projeto de lei entra através da Câmara. Quando a iniciativa é popular, o projeto de lei entra no Congresso Nacional pela Câmara. Entra na Casa Legislativa, na Câmara, porque nós já citamos algumas vezes que o Congresso Nacional ele é bicameral. Significa dizer que o projeto tem que ser aprovado em uma casa, a casa iniciadora, e em seguida vai à revisão, né, da casa revisora. Então, como eu disse, o projeto de lei originário do chefe do Executivo, o projeto de lei originário do Judiciário, o projeto de lei originário dos procuradores de Justiça, o Procurador da República, o projeto de lei originário da sociedade, de iniciativa popular, portanto. Todos esses projetos eles vão entrar no Congresso pela Câmara Federal. E depois de passado pela discussão, que é o que nós estamos aqui agora retratando, na segunda fase, né? Depois de aprovado naquela casa, ela vai à discussão da Casa Revisora, que neste caso seria o Senado Federal. Até há a possibilidade do projeto se iniciar pelo Senado Federal. Quando é
que um projeto de lei, né, se inicia, né, no Senado Federal. Tem início no Senado Federal da apresentação do projeto de lei no Senado e, portanto, não na Câmara. Quando a iniciativa parte de um senador. Essa é uma hipótese. Então, se o projeto de lei é de iniciativa de um senador, acabamos de fazer referência a isso, a iniciativa da lei pode ser iniciativa parlamentar. Se é parlamentar, pode ser originário de um senador ou de um deputado federal. Então, se ele é originário de um senador, o projeto de lei ele vai ter início no Senado. Agora, se o projeto de lei, né, a iniciativa do projeto de lei é de um deputado federal, neste caso, esse projeto terá início na Câmara Federal. Tá? Mas eu citava, há duas hipóteses em que o projeto de lei se inicia no Senado Federal. Quando o senador é quem tem a iniciativa da lei. Essa é uma hipótese. E a outra hipótese, quando o projeto de lei é originário de uma das comissões do Senado Federal. São os únicos exemplos. Quando o projeto é de origem do presidente da República, ele entra na Câmara Federal. Quando o projeto é de origem de um deputado federal, ele entra na Câmara Federal. Quando o projeto é de origem do Poder Judiciário ou do Ministério Público, ele entra na Câmara Federal. Quando o projeto é de iniciativa popular, ele entra na Câmara Federal, como casa iniciadora. E depois de aprovado, aí sim, vai para o Senado como casa revisora. Significa dizer, portanto, que o Senado Federal nem sempre é a casa revisora. O Senado Federal também pode ser a casa iniciadora nos dois exemplos que citamos. Seja quando a iniciativa é de um senador ou quando a iniciativa é de uma comissão do Senado. Nesses dois casos, a casa iniciadora é o Senado e a casa revisora passa a ser a Câmara Federal. Bem, então falávamos sobre a iniciativa, agora entrando na fase de discussão, né? Então, a fase de discussão é aquela onde ocorrem os debates, onde os deputados ou os senadores irão discutir aquele projeto de lei, né, para saber se é do interesse público, né, porque a lei deve atender o interesse coletivo, o interesse social. Né? Então, esse é um dos debates que deverão ocorrer no Congresso Nacional, tanto numa casa quanto na outra. E até mesmo se esse projeto é ou não considerado constitucional. Porque também pode ser objeto, né, de apreciação da casa. Não, mas isso contraria, isso fere um dispositivo da Constituição Federal, portanto não pode ser aprovado. Bem, dizíamos, como o poder legislativo federal ou o Congresso Nacional é bicameral, constituído por duas casas legislativas, o projeto, então, de lei ele será submetido à discussão, né, nas duas casas, seja na Câmara, seja no Senado. Como falamos aí, uma das casas atuando como casa iniciadora e a outra como a casa revisora. E citamos aí, então, que a regra é que o projeto de lei entre no Congresso Nacional através da Câmara Federal ou da Câmara dos Deputados, como casa iniciadora, e o Senado Federal como casa revisora, a não ser nos casos que citamos ainda há pouco. Né? Bem, após as discussões feitas, né, nas duas casas do Congresso Nacional, isso também vale para o processo legislativo estadual e até mesmo municipal, obviamente que neste caso só temos uma casa legislativa, né?
que é a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, ou então a Câmara de Vereadores nos municípios. Então, após essa segunda fase, a fase de discussão, nós vamos entrar numa outra fase, ou na terceira fase, que é a fase de deliberação ou votação. Bem, aqui, na fase de deliberação ou votação, é a fase do processo legislativo em que os parlamentares irão se manifestar se estão ou não de acordo com a lei. Então, primeiro eles irão debater, não é? Agora eles irão votar. Se votam pela aprovação daquele projeto de lei ou se votam pela recusa. Pela aprovação, porque é do interesse social, é do interesse coletivo, é constitucional, ou pela recusa, o inverso. Não atende os interesses sociais. Portanto, vota pela recusa. É inconstitucional, portanto, vota pela recusa, né? Bem, então, para que ocorra a votação, é necessário verificar se no plenário possui quórum. Ou seja, a quantidade mínima que a própria lei exige para a aprovação daquela lei. Não basta apresentar um projeto de lei e submeter à apreciação da Casa Legislativa. É necessário verificar, primeiro, qual é o tipo de lei, porque a Constituição define um quórum, define quórums diferentes para normas diferentes. Como, por exemplo, as leis ordinárias têm um determinado quórum. As leis complementares, o quórum é outro. E a emenda à Constituição, o quórum é outro. A quantidade de parlamentares que deverão votar favorável ao projeto difere de uma norma para outra. Então, o quórum é a quantidade de votação, né? A quantidade mínima de parlamentares que deverão se manifestar favorável ou contra aquele projeto de lei. Então, o quórum da votação varia segundo a espécie de lei e pode ser constituído da seguinte forma: ou maioria simples, ou relativa, como queiram, né? Significa dizer que para iniciar uma votação na Casa Legislativa, basta que esteja presente a maioria dos membros da Casa Legislativa. No Congresso Nacional, que é constituído, eu não fiz esse cálculo prévio, eu ia fazer, mas acabei esquecendo, principalmente para a Câmara Federal, né? Mas a Câmara Federal é constituída de 513 deputados federais. Então, para que tenha início uma votação, a deliberação sobre um projeto de lei ordinária, por exemplo, deve estar presente na Casa Legislativa, pelo menos dividido por 2, que é a metade, é igual a 257 deputados federais. Então, para a apreciação de uma lei ordinária, que se a Constituição exige maioria simples ou relativa, para que seja apreciado pela Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, tem que haver, no mínimo, 257 deputados federais presentes, para que se possa abrir a sessão legislativa. Aliás, para abrir a sessão para apreciação daquela
daquele projeto de lei. Bem, agora, para que esse projeto seja aprovado, basta que a maioria vote favorável. Então, para as leis comuns, quais sejam as leis ordinárias, basta a maioria simples para iniciar a votação. E nesse caso, na Câmara dos Deputados, como eu disse, 257 deputados. No Congresso Nacional, falávamos ainda há pouco que o projeto de lei pode ter início no Senado Federal, quando a iniciativa for de um senador ou quando a iniciativa for de uma das comissões do Senado Federal. Então, o projeto terá início, a iniciativa será a iniciativa do projeto de lei terá início o seu chamado processo legislativo no Senado. E neste caso, o Senado Federal é constituído de 81 senadores. Significa dizer que para iniciar a votação terá que ter pelo menos 41 senadores. Quando se trata, mais uma vez, quando se trata de lei ordinária. Agora, quando o projeto de lei diz respeito a uma lei complementar, a Constituição determina que deve ser aprovado pela maioria absoluta. Neste caso, o quórum, não há um mínimo estabelecido, mas sim quantos deverão votar favoráveis àquele projeto de lei. E neste caso, a maioria absoluta será a metade mais um. No caso, 513, já fiz esse cálculo, acabei 513 dividido por 2 é igual a 256,5, significa dizer que terá que ter a aprovação de 257 deputados federais ou 41 senadores. Maioria absoluta, neste caso, não é o quórum mínimo, e sim o número de votos favoráveis à aprovação do projeto. Lei ordinária significa dizer, tem que ter pelo menos 50% dos membros da casa e a aprovação da maioria daqueles que estavam presentes e que votaram. Enquanto que maioria absoluta tem que haver a metade dos votos favorável à aprovação do projeto. E neste caso, a maioria absoluta é o quórum para a aprovação das leis complementares. E para a aprovação das emendas constitucionais, nós já até falávamos sobre isso em outras oportunidades. Para a aprovação de uma emenda à Constituição, exige a chamada maioria qualificada, ou seja, a aprovação de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, fazer aqui um cálculo rapidamente, 81 dividido por 5 é igual a 16,2 vezes 3, que é igual a 48,6, ou seja, 49 senadores. Para que haja a aprovação de um projeto de emenda à Constituição, terá que haver
o voto favorável de 49 senadores. Ou, no caso da Câmara, 513 dividido por 5 é igual a 102,6 vezes 3, que significa 308 deputados. 49 senadores e 308 deputados federais. Isso em cada uma das votações, porque ocorre em 2 turnos. Já falávamos também sobre isso em outras oportunidades, né? Mas então, na segunda fase, na terceira fase, aliás, do processo legislativo, temos a deliberação ou votação, que por disposição constitucional exige quórum diferenciado segundo a espécie de lei que se esteja submetendo à apreciação da Casa Legislativa. Quando se trata de lei ordinária, maioria simples ou relativa. Quando se trata de lei complementar, maioria absoluta. E quando se trata de emenda à Constituição, maioria qualificada. E como disse, no caso do Congresso Nacional ser constituída de 2 casas pelo sistema bicameral, essa deliberação deverá então ocorrer em ambas as casas do Congresso Nacional. Bem, a próxima fase, se aprovada, né? Porque se na votação, na fase anterior, deliberação ou votação, for recusado o projeto de lei, né, esse projeto será arquivado. Significa dizer que o Congresso Nacional não aprovou aquele projeto. Agora, se o Congresso Nacional aprovou o projeto, ele segue no seu processamento. E qual então será a próxima fase? Para onde vai esse projeto de lei? Que teve a iniciativa, já passou pela discussão, pela deliberação, já foi aprovado, no caso, em ambas as casas, porque se foi aprovado numa e recusado na outra, também será arquivado. Se na primeira casa já foi recusado, também será arquivado esse projeto de lei. Mas se aprovado numa casa e aprovado na casa revisora, vamos então à próxima fase, que é a fase de sanção ou veto. Então, após a aprovação pela Casa Legislativa, vai a apreciação do chefe do Executivo. A sanção ou veto é o pronunciamento do chefe do Executivo, que na esfera federal, mais uma vez, aqui nos referindo, cabe ao presidente da República. Na esfera dos estados e do Distrito Federal, cabe ao governador do estado do Distrito Federal. E nos municípios, cabe ao prefeito, que é o chefe do Executivo. Então, após a aprovação do projeto na Casa Legislativa, vai a apreciação do chefe do Executivo, que irá se pronunciar se ele anui, se ele concorda com aquele projeto de lei, ou se não, se ele não concorda. Caso ele concorde, ocorre o que se chama de sanção. E caso ele discorde com aquele projeto de lei apresentado, há o que se chama de veto, ou recusa do projeto de lei. Sanção ou anuência do chefe do Executivo, veto ou rejeição ao projeto de lei. Bem, mas todos os atos normativos, todas as normas, todas as leis, estamos aqui falando, ainda que denominando de forma diferente, pode-se atribuir a todas essas espécies normativas de lei, a denominação de lei. A emenda à Constituição é uma lei, a medida provisória é uma lei, as leis delegadas é uma lei, os decretos, as resoluções, todas são, lato sensu, são leis, não é? Mas com naturezas distintas.
Bem, então todos esses atos normativos, eles se submetem à concordância ou rejeição do chefe do executivo? Não, nem todos os atos normativos, como por exemplo as emendas constitucionais ou a emenda à Constituição não vai à apreciação do chefe do executivo para que ele diga se ele sanciona ou veta, se ele está de acordo ou se não está de acordo. Assim também acontece com as medidas provisórias que foram editadas pelo próprio chefe do Poder Executivo. Então, se foi ele quem editou a medida provisória, e falamos ainda há pouco, em seguida, após a publicação da medida provisória, ele submete imediatamente à apreciação do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, convertendo a medida provisória em lei, não há necessidade de voltar ao presidente para ele sancionar ou vetar, até porque como ele vai vetar se foi ele que editou? E aí não há necessidade dele sancionar porque foi ele que editou da mesma forma. Né? Só será submetida a medida provisória ao chefe do executivo se o Congresso Nacional, que é quem irá apreciar a medida provisória, fizer emendas. Apresentar emendas àquela medida provisória editada pelo chefe do Poder Executivo. Se isso acontecer, em função dessa alteração, é que será submetida, a medida provisória será submetida ao chefe do Executivo. Caso contrário, se o Congresso aprovar a medida provisória nos termos em que foi editada pelo chefe do Executivo, também não volta ao chefe do Executivo para ele sancionar ou vetar. Não é? Dizíamos também que as leis delegadas não irão à sanção ou veto do presidente, até mesmo porque é o próprio chefe do Executivo quem vai editar as leis delegadas. Também fizemos referência ainda há pouco sobre essa matéria. Então, se ele é quem edita, ele não vai poder apreciar se ele veta ou se ele sanciona, porque foi ele quem editou. E temos por último, aliás, ainda temos os decretos legislativos, que também fizemos referência ainda há pouco, que o decreto legislativo ele é unilateral, editado pelo Poder Legislativo sem que haja apreciação do chefe do Executivo. Também não passa a apreciação, a análise da sanção ou veto do chefe do Executivo. E por último também as resoluções, que são atos administrativos que não se submetem à apreciação do chefe do Executivo, ou seja, à sanção ou ao veto. Bem, mas o que vem a ser exatamente a sanção? Já fizemos aí algumas considerações. A sanção é a concordância do chefe do Executivo com o projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa. Então, o projeto ele tem início, via de regra, na Câmara dos Deputados. Após a aprovação, ele vai à apreciação da Casa Revisora, que via de regra é o Senado, mas que não impede, como já citamos, que seja invertido, que o projeto entre pelo Senado e a Casa Revisora seja a Câmara, como exceção. Então, após a aprovação em ambas as casas do Congresso Nacional, ele será submetido à apreciação do chefe do Executivo, que, se tiver de acordo, ele irá então sancionar aquele projeto de lei, ou seja, converter em lei. E posteriormente será promulgado e publicado esse projeto de lei, que agora, na verdade, com a publicação se torna lei. Aliás, não com a publicação, na verdade, com a promulgação se torna lei, não é? E em seguida vai à publicação.
Ou pode acontecer o inverso, vamos já verificar, pode ser que o presidente, o chefe do executivo, se manifeste contrário, né, à aprovação da lei, caso em que ele vetá-lo-á. Bem, essa sanção que será submetida ao chefe do executivo pode ocorrer de duas formas, né? Ou de forma expressa ou de forma tácita. O que seria uma sanção expressa? Ocorre quando o chefe do executivo se manifesta por escrito favorável à aprovação daquele projeto de lei, aprovado já pelo Congresso Nacional. E isso ele deve fazer no prazo de 15 dias úteis, contado do recebimento do projeto. O projeto foi aprovado na casa iniciadora, aprovado na casa revisora, será então agora encaminhado ao chefe do executivo. Recebido o projeto, o chefe do executivo tem 15 dias para se manifestar. E ele pode se manifestar de forma escrita, justificando o porquê que ele está de acordo com aquele projeto de lei. Mas pode acontecer também que o chefe do executivo não se pronuncie, decorrido o prazo de 15 dias úteis após o seu recebimento do projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa, o chefe do executivo não se manifeste. Neste caso, ocorre o que se chama de sanção tácita. Significa dizer, se o presidente não se manifestou por escrito, ele está de acordo, ele sanciona. Ou seja, o projeto de lei pode ser, então, promulgado e pode passar a reger as relações sociais para a qual ele foi aprovado. Bem, mas essa é uma possibilidade. O chefe do executivo sancionar, está de acordo com o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Mas a Constituição também faculta ao chefe do executivo que ele se manifeste contrário ao projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Neste caso, é o que se chama de veto. É a discordância do chefe do executivo quanto àquele projeto. Bem, mas eu fiz aqui alguns comentários e eu não entro no chat já há algum tempo. Eu vou entrar agora para saber se tem alguma indagação e não vejo nenhuma, não é? Tem alguma indagação? Alguém queira participar de alguma forma? Não havendo, então, podemos continuar, né? Então, voltando aqui, então a gente falava sobre o veto, que o veto é a discordância do chefe do executivo com o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional ou pela Casa Legislativa, Muito embora estamos aqui nos referindo ao processo legislativo federal, que, como eu disse, segue também as regras para o executivo estadual, distrital e municipal. Só que neste caso, obviamente, quando se trata de uma lei estadual, não há apreciação em uma casa e em seguida a casa revisora, porque nós não temos o sistema bicameral nos estados, nem tampouco nos municípios. E sim, o sistema é unicameral. Uma única casa legislativa, que é a Câmara de Vereadores do município, ou a Assembleia Legislativa nos estados, ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas, após a aprovação na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, vai a apreciação do chefe do Executivo, que pode ser o governador ou o prefeito, que da mesma forma ele vai se manifestar, se pronunciar, se favorável ao projeto de lei aprovado na Casa Legislativa, ele irá sancionar. Ou se contrário ao projeto de lei, ele irá então vetar o projeto de lei. Bem,
Diferente do que acontece com a sanção, o veto ele só pode ser expresso. Não há o que se chama de veto tácito, como acontece na sanção. A sanção pode ser expressa ou tácita. O veto não. O veto tem que ser necessariamente expresso. Se o chefe do executivo não concorda com o projeto de lei, ele vai ter que se manifestar por escrito e expressamente e justificar o porquê que ele está vetando, o porquê que ele está se manifestando contrário ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E ele deverá fazer isso, o chefe do executivo, o presidente da República, o governador de estado ou o prefeito, no prazo de 15 dias úteis do recebimento do projeto de lei, do recebimento enviado ou feito pela Casa Legislativa, né? Que, como eu disse, pode ser o Congresso Nacional, ou pode ser a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa, ou distrital, ou a Câmara de Vereadores. Bem, mas qual é o fundamento que pode ser apresentado pelo chefe do Executivo para vetar um projeto de lei? Bem, o fundamento pode ser político. Neste caso, ele vai ter que justificar que o projeto de lei é contrário ao interesse público, por isso ele veta. Aliás, certamente vocês já ouviram falar em inúmeras oportunidades, provavelmente pela imprensa, né, sobretudo pela televisão, que o projeto de lei está com o presidente da República, né, que a sociedade está pedindo para ele vetar, e outras vezes para que ele possa sancionar aquele projeto de lei. Então ele recebe e tem 15 dias úteis para fazer essa análise. Ele pode considerar questões de natureza política, como, por exemplo, que o projeto de lei é contrário ao interesse público, ao interesse coletivo, ao interesse social. Ou de natureza jurídica também, o motivo do veto, que o projeto de lei é considerado inconstitucional, que ele fere preceito da Constituição. Então ele vai ter que justificar expressamente o porquê que ele está recusando o projeto de lei, ou seja, o porquê que o chefe do executivo está vetando, não está admitindo aquele projeto de lei. Bem, o veto ele pode ser total ou parcial. O que significa o veto total? Significa dizer que o chefe do executivo ele está rejeitando aquele projeto de lei por inteiro. Do artigo 1º ao último artigo do projeto de lei, com todos os seus artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Está vetando por inteiro. Mas não impede que o veto do presidente da República ou do chefe do executivo seja parcial, ou seja, diga respeito a apenas um ou outro artigo, ou vários artigos, e outros ele sancione. Ele está de acordo com alguns artigos e outros não. Ele pode vetar simplesmente um inciso. Ele pode vetar simplesmente um parágrafo ou uma linha, ou vários parágrafos e alíneas, ou vários parágrafos, alíneas e incisos, ou alguns artigos, ou alguns incisos, ou algumas alíneas, ou uma linha. Isso é o que se chama de veto parcial. Ele não pode vetar apenas parte do artigo, parte da linha, parte do inciso. Ou ele veta por inteiro, ou ele não veta. Eu digo parte. Uma palavra,
uma frase, isso não. Ele pode vetar o artigo por inteiro, o parágrafo por inteiro, o inciso ou a linha por inteiro. Né? Então, havendo a manifestação do presidente da República anuindo com o projeto, ele irá sancionar e irá então promulgar aquela lei que é a próxima fase. Agora, se ele vetar, o chefe do executivo vetar o projeto, ele deve então comunicar ao presidente do Senado Federal o veto dentro do prazo de 48 horas. Obviamente, se isso acontecer na Assembleia Legislativa, ele deve comunicar ao presidente da Assembleia. E se isso ocorrer no município, deverá o prefeito comunicar o presidente da Câmara de Vereadores. Como nós estamos falando aqui do processo legislativo federal, o chefe do executivo é o presidente da República, que se vetar total ou parcialmente o projeto de lei, tem 48 horas para comunicar o presidente do Senado Federal. O que irá então ocorrer após o veto presidencial e a comunicação ao presidente do Senado? Bem, neste caso, o presidente do Senado deve, aliás, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, inclusive, deve, dentro do prazo de 30 dias, submeter aquele veto à apreciação do Congresso Nacional, em sessão conjunta. No caso aqui estamos falando do Congresso Nacional. Aqui significa dizer todos os deputados e todos os senadores numa única sessão. Ou seja, não irá ser apreciado na Câmara e depois no Senado. Aqui, o presidente do Senado, que é o presidente por disposição constitucional, o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, o presidente do Congresso Nacional irá convocar, no prazo de 30 dias, uma sessão para a apreciação do veto presidencial. E, se dentro desse prazo de 30 dias não for deliberado sobre o veto, será colocado na ordem do dia. E aí fica suspenso, todas as demais matérias. O Congresso Nacional vai ter que agora apreciar aquele veto. Se mantém, se está de acordo, se o Congresso Nacional está de acordo com o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente. Então, o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Pode dizer, não estamos de acordo com a decisão do presidente. Ou então, estamos de acordo com a decisão do presidente de ter vetado aquele projeto de lei. Então, o veto poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores, em votação aberta, nada de secreto. Em votação em sessão conjunta do Congresso Nacional. Caso em que será então submetido à promulgação da lei, se esse veto for parcial. Porque se o veto for total e o Congresso Nacional anuir, será arquivado o projeto. Mas se o veto for parcial e o Congresso Nacional está de acordo, será submetido à promulgação. E se derrubar o veto, prevalece a decisão do Congresso Nacional ao invés da decisão do presidente da República que vetou o projeto de lei, ainda que parcialmente. Bem, após a análise do chefe do Executivo e a possibilidade de manutenção do veto ou de derrubada do veto, se não for o veto não for total,
ou então, se houver sanção de todo o projeto, ele seguirá a próxima fase do processo legislativo, que é a promulgação. E a promulgação é um ato, que atesta a existência da lei. Significa dizer, olha, foi submetida a todas as fases anteriores do processo legislativo, e estão os deputados e senadores e o presidente da República está de acordo. Então, o presidente da República vai promulgar esse projeto de lei, que tem o prazo, então, de 48 horas para emitir o ato de promulgação. Caso não faça, aí passa a competência ao presidente do Senado Federal, se o presidente em 48 horas não promulgar a lei. Bem, existem alguns tipos de leis ou de atos normativos, como queiram, que não está sujeita à promulgação pelo chefe do executivo, como citamos ainda há pouco, agora. Na verdade, essas espécies normativas que já estamos aí projetando, que é o caso da emenda à Constituição, do decreto legislativo, das resoluções, não são promulgadas pelo chefe do executivo. As emendas às Constituições são promulgadas pela mesa da Câmara e do Senado, obedecendo, inclusive, o respectivo número de ordem. Os decretos legislativos também não são promulgados pelo presidente da República, e sim pelo presidente do Congresso Nacional. Então, nem todo ato normativo é promulgado pelo presidente da República ou pelo chefe do Executivo. As emendas às Constituições são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado. Os decretos legislativos são promulgados pelo presidente do Congresso Nacional e as resoluções pelo presidente da Casa Legislativa que editou. Ou da Casa Legislativa ou até mesmo do órgão do Poder Judiciário também, que editou a resolução. E por último, a última fase do processo legislativo é a publicação. Então, passou por todas as fases anteriores, pelas 5 fases anteriores. Após essas 5 fases, nós vamos à 6ª fase, que é a publicação, que consiste no ato de comunicar à sociedade de que aquela lei passa a ser exigida, passa a ter eficácia. Então, a publicação é o ato de comunicar à sociedade que a lei existe e deve ser cumprida pela sociedade, que passa a regular as relações sociais para a qual ela foi criada. A lei que diz que tem que pagar 13º salário, olha, foi publicada, então cumpra. A lei que diz que aquele ato constitui-se num crime, foi publicada, então não cometa esse ato, senão você pode ser punido. Aí assim, em todas as esferas, se é uma lei civil, se é uma lei penal, se é uma lei tributária, se é uma lei previdenciária, seja qual for a natureza dela. Vocês estão, obviamente, como é que ocorre essa publicação? No Diário Oficial. Então, o órgão responsável pela publicação, que, como citamos aí, pode ser o presidente da República, pode ser as mesas do Congresso Nacional, de ambas as casas, ou até mesmo o presidente do Congresso Nacional, ele irá submeter aquela lei, agora não mais o projeto, mas aquela lei, à publicação, dando ciência à sociedade para que cumpra, que é também necessário. A publicação é um elemento indispensável, senão não tem eficácia a norma que não foi submetida à publicação. E, consequentemente, nós não estamos
obrigados a cumprir aquela norma que ainda não houve publicação, né? Bem, acontece, eu até deveria ter registrado, acabei não registrando esse material que eu mandei para vocês, estamos projetando, mas eu não fiz referência, né, ao instituto jurídico chamado de vocatio legis, né, ou vacância da lei. Pode acontecer de uma lei ser publicada, mas de não ter vigência imediata, não regular as relações que ela está ali retratando de imediato. Porque a própria lei pode estabelecer que ela entra em vigor algum tempo depois da data da sua publicação. Então, no próprio corpo da lei, pode fazer constar um artigo que diga: essa lei entra em vigor 60 dias após a data da sua publicação, 90 dias, 120 dias, um ano após a data da sua publicação. Então pode ser que ela não tenha vigência imediata. Esse período que vai entre a data da publicação da lei e a data do início de vigência é o que se chama de vocatio legis, ou vocatio legis. Eu vou até complementar, né, o material nesse sentido. Complementar acerca do tempo entre a data de publicação e a data do início da vigência. Bem, a regra também nesse aspecto é que a lei entre em vigor na data da publicação. Foi publicado, já passa a reger as relações sociais para a qual ela venha normatizar. Mas, como eu disse, pode acontecer de de ter a vigência, né, algum tempo depois da data da sua publicação. Bem, a promulgação ela torna a lei executável, mas é a publicação que torna obrigatória. Só a partir dela, da publicação, é que a sociedade está obrigada a cumprir aquela norma definida pela lei. Né? Então, a publicação, né, via de regra, também é um ato de competência do presidente da República. Bem, quando um projeto de lei ele é submetido à apreciação da Casa Legislativa, e aprovado, passado por todas as fases do processo legislativo, né, não há nenhum problema, né, porque entrou em vigor. Agora, e quando o projeto de lei for rejeitado? Rejeitado ou por uma casa, no caso do Congresso Nacional, por a casa iniciadora ou pela casa revisora. Ou seja, os deputados ou os senadores se manifestaram contrário àquele projeto de lei. Ou até mesmo quando o presidente da República se manifesta contra aquele projeto de lei, ou seja, quando ele veta, quando ele demonstra não atender o interesse público ou declara, segundo a sua interpretação, ser inconstitucional, e o Congresso Nacional mantém o veto do presidente da República. Neste caso, o projeto de lei ele será arquivado. Mas, após o arquivamento desse projeto, pode ser submetido novamente à apreciação da Casa Legislativa o mesmo projeto? Bem, pode, né? Só que tem que observar aí algumas condições, né? Uma das quais é que
não pode ser apresentado na mesma sessão legislativa. O projeto de lei. Significa dizer que, se foi recusado, né, terá o projeto que ser, terá que ser o projeto, se quiser ser novamente, que ele seja novamente submetido à apreciação da Casa Legislativa, só na próxima sessão legislativa, ou seja, só no próximo ano, e não no mesmo ano. A não ser que, se a proposta for apresentada pela maioria absoluta dos membros da Casa, significa dizer, 267 deputados federais subscreverem o projeto, ou então 41 senadores. Então, um projeto de lei rejeitado ou por uma ou pela outra casa, ou vetado pelo chefe do executivo, não pode, a princípio, ser submetido na mesma sessão legislativa à análise do Congresso Nacional. A não ser, como eu disse, que a proposta agora venha subscrita por, no mínimo, maioria absoluta, 41 senadores ou 267 deputados federais. Isso para as leis ordinárias. Isso para as leis ordinárias. Porque para as medidas provisórias e emendas constitucionais, não pode ser submetida a medida provisória ou a emenda constitucional que tenha sido rejeitada, não pode ser submetida à apreciação do Congresso Nacional na mesma sessão legislativa, porque nesse caso há um impedimento expresso da Constituição. Então, as leis ordinárias e as leis complementares até podem ser submetidas na mesma sessão legislativa, se ocorrer que a maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado seja favorável à reapreciação daquele projeto de lei na mesma sessão legislativa. Enquanto que as medidas provisórias e as emendas constitucionais, essas não podem ser submetidas na mesma sessão legislativa, ainda que haja 100% da anuência dos deputados ou dos senadores. Bem, senhores, seriam essas aí algumas considerações